Salmo 32, quem achou, diga amém. Amém. Versículo 8, Davi diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Olha para mim. Davi está falando que Deus tem o desejo de nos instruir. Essa é a primeira expressão que você vai ver nesse versículo de número 8. Eu quero instruir você. Essa palavra instrução, ela tem sido muito gasta dentro da igreja evangélica. Principalmente os nossos filhos escutam desde pequenos Provérbios 22, instrui a criança no caminho que deve andar, e depois, quando ficar velho, não se desviará dele. A gente vive sempre falando desse versículo, e às vezes, por se repetir tanto uma palavra, ela fica gastada, parece que ela perde o seu significado. E eu tenho percebido isso dentro da igreja, com relação a essa palavra instruir, dar instrução. Primeiro, porque as pessoas na verdade quase não entendem o que é que significa instruir. A palavra instruir ou dar instrução na língua hebraica, a palavra hebraica do Antigo Testamento, significa o seguinte: dar direção ao broto. Esse é o significado da palavra instrução. Uma outra tradução no Talmud diz que instrução significa dar direção ao ramo, dar direção ao broto, dar direção ao ramo. Naquele livro A Ética dos Pais, escrito por um rabino, ele diz que instruir significa colocar uma linha para seguir. Tudo significa a mesma coisa. Quando você pega o Salmo 128, no versículo 2, diz que o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado. A sua esposa será como uma videira ao redor da sua casa, e os seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Rebentos de oliveira é como se existisse um galho, e desse galho brotasse um rebento, um brotinho, um pequeno ramo. Então, quando Deus diz eu quero instruir você, Ele está usando essa linguagem da cultura hebraica que o povo de Israel entendia muito bem. Se ele tem uma oliveira na sua casa, se ele tem uma videira, ou se ele tem uma figueira, essas três árvores são símbolos da nação de Israel. Todo judeu ama esses três tipos de árvores. Vamos supor que eu tenha uma oliveira na minha casa e de repente daquele tronco nasce um brotinho. O judeu quer que esse brotinho, que logo logo vai deixar de ser um brotinho e vai se converter em um galho, e que logo logo vai deixar de ser um galho e vai se converter em um tronco, então ele tem que dar direção. Qual direção ele quer dar a esse broto? Aí ele amarra uma linha na ponta desse pequeno brotinho, e se ele quer que esse galho cresça para o lado esquerdo, ou cresça para a direita, ou cresça inclinado para cima, então ele vai amarrar essa linha. E esse pequeno brotinho, como é maleável por ser apenas um pequeno broto, ele vai obedecer a direção dessa linha. Ou ele vai crescer à esquerda, porque a linha está amarrada para a esquerda. Alguns deles usam uma pequena tabuinha, enrolam uma linha nesse pequeno brotinho, e esse broto vai crescer na direção da pequena tabuinha que está ali. Quantos estão me entendendo? Amém. Só que isso só pode ser feito enquanto é um pequeno broto. Quando Deus diz eu quero instruir você, Deus está dizendo deixa eu dirigir a sua vida enquanto é tempo. Deixa eu orientar a sua vida enquanto se pode. Deixa eu dirigir as áreas da sua vida enquanto se pode. Porque logo logo o broto vai virar um galho. Fica mais difícil para dar direção, há a possibilidade de ser quebrado. E logo logo o galho vai virar um tronco. E aí já não fica difícil para dar direção, aí fica impossível para dar a direção.
porque agora não é mais um pequeno brotinho maleável que você pode levar para a direita, para a esquerda. Agora não é um galho que você pode arriscar em dar uma torcida nele sem ser quebrado. Agora é um tronco. Agora não tem como mais dar direção. Quando Deus diz eu quero instruir você, Deus está dizendo eu quero guiar a sua vida enquanto há tempo. Eu quero dirigir essas áreas da sua vida enquanto se pode, porque nós sabemos que o tempo passa. Nós sabemos que eu completei 18 anos esses dias e já estou com 44. Foi esses dias que eu me converti com 18 anos de idade e já se passaram 26 anos. E eu pensava quando tinha 18 anos, puxa vida, quem eu vou ser? Aonde eu vou estar com 30 anos? Gente, eu tenho 44. Quando Deus diz eu quero instruir você, Deus está dizendo me entregue essas áreas da sua vida agora, enquanto você está maleável. Entregue-se à direção do meu Espírito, à direção da minha palavra. A minha palavra vai dirigir você, o meu Espírito vai dirigir você. Você vai crescer da forma como eu quero. Você não vai crescer de qualquer jeito. Você vai ser instruído por mim, mas deixe eu fazer isso enquanto há tempo. Eu sempre digo para os jovens, aquilo que você não vence quando você é jovem, inclinações, desejos, volúpias que você não consegue dominar, entregar ao controle do Espírito Santo enquanto você é jovem, saiba, é exatamente isso que vai te destruir quando você for uma pessoa adulta. São essas inclinações que vão destruir você quando você for uma pessoa amadurecida, porque elas não foram colocadas debaixo da direção do Espírito Santo. Você pensou assim, não, no dia que eu ficar maior, eu vou deixar, quando eu for mais velho, então eu vou entregar essa área para Deus. Por enquanto, deixa eu viver do jeito que eu quero, porque eu sou jovem e eu quero ser senhor da minha própria vida. Quantas pessoas idosas hoje que colocam a mão na cabeça e dizem assim, por que eu fui fazer isso com a minha vida? Por que eu não entreguei essa área para Deus quando eu era jovem? Por que eu não deixei Deus ser senhor dessa área na minha vida? Eu conheci um senhor de 76 anos de idade, que em lágrimas dizia para mim, olhem por mim, eu tenho um vício, eu tenho medo de ir para o inferno. Um homem que nasceu no lar evangélico, que teve uma experiência de salvação com 16 anos de idade, e agora está beirando os 80 anos, 76 anos, e veio confessar para mim em lágrimas, dizendo, eu tenho um pecado, eu tenho um vício. Eu não sei, gente, 76 anos, um homem viciado em masturbação. Sabe o que é isso? Um homem de 76 anos, praticando esse vício, escravo disso. E eu perguntei para ele, desde quando isso acontece com você? Vendo o desespero dele, ele dizia, o Espírito de Deus pedia para eu entregar a minha vida sexual para ele. O Espírito de Deus pedia para eu não ler certos tipos de revistas, não assistir certos tipos de filme. O Espírito de Deus falava comigo que isso não era certo, mas eu dizia, não tem nada a ver. Quando eu for adulto, eu vou conseguir dominar esses impulsos na minha vida. Estava aí um senhor à beira de quase morrendo, com medo de ir para o inferno, porque com essa idade escravizado, porque não deixou Deus dar instrução. E agora a sua consciência é como que se fora cauterizada. Eu quero mudar, mas agora eu sou um tronco. Só se Deus me quebrar, só se Deus arrebentar, para que haja esperança para mim. Quantos estão entendendo? Deus quer dirigir a sua vida agora. Deus quer que você entregue a sua vida para Ele agora. Claro que aqui em São Leopoldo não existe aqueles velhinhos rabugentos, nojentos, tagarela, fofoqueiro, muito menos nessa igreja. Só lá em São Paulo, onde eu moro, que tem esses tipos de velhinho. Eu respeito demais as pessoas idosas. Tem alguns amigos meus que são idosos que
Eu recebo mais de Deus estando com eles durante 1 hora do que frequentar um seminário de 5 dias, porque deles, da boca deles, do coração deles transborda sabedoria, experiência. Deixaram a vida ensiná-los, moldá-los, foram moldados por Deus, são cheios de conhecimento, eu desfruto. Mas tem alguns que quando eu vejo dá vontade de fazer até o sinal da cruz, vontade de sumir, velhos, nojentos, rabugentos, tagarelas, fofoqueiros, difamadores, pessoas que promovem divisões. E um desses dias aí eu estava em uma igreja e tinha a nossa igreja, e tinha o presbítero da nossa igreja com mais de 50 anos de ministério. E eu percebi, os seus netos vieram me procurar como que se eu fosse assim, capaz de dar um conselho para esse senhor idoso. E depois que eles me explicaram algumas das características desse senhor, então eu cheguei com muito carinho, cumprindo isso que está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, quando Paulo diz assim, isso aqui é um princípio que você precisa aprender, capítulo 5, versículo 1, não repreendas o homem idoso. Você nunca pode repreender uma pessoa idosa, mesmo que ela esteja errada. A Bíblia ensina você para respeitar as pessoas idosas. Paulo diz assim, não repreendas o homem idoso, apenas exorta-o como se fosse o seu próprio pai. Então você precisa ter essa sabedoria com as pessoas idosas por respeito. Deus é que ensina isso. Tem muitos jovens na igreja que não são bem sucedidos na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida sentimental, porque eles não sabem ter respeito pelas pessoas idosas. Em Levíticos 19 diz, e te colocarás de pé diante de um ancião. Eu não consigo cumprimentar uma pessoa idosa assentado. Eu preciso ficar de pé com respeito, seja ela cristã ou não. Esse é um mandamento da Bíblia, isso é um princípio das Escrituras, é uma forma de você honrar as pessoas que são idosas, sejam elas tementes a Deus ou não. Isso é mandamento da palavra de Deus. Então aqui diz, não repreendas o homem idoso, antes exorte como se fosse o seu pai. Aos moços, repreenda-os, mas como se fosse o seu irmão, não como um inimigo, ímpio, mas como um irmão. As mulheres idosas, Paulo diz para Timóteo, chame a atenção delas, mas como se fosse sua mãe. Trate as mulheres idosas da igreja da mesma forma como você gostaria que alguém tratasse a sua mãe. Então se coloque-se como um filho antes de você repreender uma mulher já idosa. As moças, diz Paulo para Timóteo, repreenda as moças, mas repreenda como se fossem suas irmãs, com toda a pureza, com santidade. Então, fale com as moças da igreja como você gostaria que alguém conversasse com um membro da sua família, com uma irmã. E eu cheguei para esse senhor com muito respeito, e eu fui tocando, e ele percebeu que eu estava tocando em algumas áreas, e ele, eu acho que pela sua experiência de vida, mais de 50 anos na igreja, percebeu que eu estava dando umas cutucadinhas nele, com muito respeito. Ele olhou para mim, e aí ele faltou respeito comigo. Ele olhou para mim e disse assim, menino, quantos anos você tem? E aí eu contei para ele a minha idade, e ele olhou para mim assim e disse, antes de você nascer, eu já era batizado. Claro que eu não falei para ele por respeito, mas aqui dentro de mim eu disse assim, eu sei, seu velho rabugento, eu sei que o senhor era batizado antes de eu nascer. Só que quando o senhor foi batizado, o senhor não foi batizado nas águas, o que tinha lá era limão espremido. Você foi batizado na limonada, seu velho azedo. Rabugento. Claro que aqui nessa igreja não tem pessoas assim, idosos. Todos os idosos aqui são dóceis, amáveis, tratáveis, cheios de sabedoria, de mansidão. Todos eles se deixaram ser tratados por Deus. Eu não quero, querido, chegar na minha idade e não ter, os meus netos não ter prazer de estar comigo. Eu conheço avós que os seus netos não querem estar perto deles. Eu acho isso uma tragédia.
Eu conheço pais que os seus filhos não gostam de conversar com eles, porque são pessoas amargas, são pessoas que não deixaram Deus tratar da sua vida enquanto é tempo, e hoje são troncos. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Só falta cantar a filosofia da Gabriela, né? Seu orgulhoso, jactancioso, sua soberba, que não deixou Deus tratar da sua vida. Há esperança para mim? Mas Deus tem que te rachar no meio. Não espere ficar tarde demais. Eu estou falando aqui para uma geração de jovens. Entregue a sua vida agora para Deus e deixa Deus dirigir você, antes que seja tarde demais, antes que você vire um tronco que cresceu na direção que Deus não quis. Quantas pessoas que eu conheço que olham para mim e que dizem: o que eu fiz na minha vida? Por que você chegou com essa mensagem agora? Eu tenho culpa. Eu não estou pregando para as pessoas que já não tem mais jeito. Eu estou pregando para aqueles que têm jeito. Em nome de Jesus eu vim aqui para falar para você: ainda há tempo para Deus transformar você. Entregue agora. Tem áreas na minha vida que eu lembro, quando eu me converti com 18 anos, o Espírito de Deus disse: entrega, entrega, entrega. E eu fui entregando. E eu tinha alguns amigos que diziam assim para mim: eu ser missionário? Deus me livre. Aí eu dizia: mas por quê? Porque eu quero casar. Eles diziam para mim, na igreja: porque eu quero casar. E eu dizia: pô, por que você não quer ser missionário? Porque eu quero ter meu emprego. E você? É porque eu quero ter o meu carro. É porque eu quero ter minha casa. É porque eu quero curtir. E eu dizia assim: quer dizer que se eu for missionário eu não vou ter nada disso? E aí eles engraçado, diziam assim: missionário vai viver de oferta, missionário não tem carro, missionário às vezes casa. Isso há 26 anos atrás. Eu disse: Senhor Jesus, será que eu dei um passo errado na minha vida? Porque quando eu li em Coríntios capítulo 7 sobre o dom do celibato, eu clamei o poder do sangue de Jesus e disse: esse dom eu não quero. Eu queria todos os dons, menos o do celibato. E os caras dizendo que missionário. Querido, sabe o que eu fiz? Eu dobrei os meus joelhos no dia 15 de outubro, eu tinha um mês de convertido. No dia 15 de outubro de 1987, eu dobrei os meus joelhos diante de Deus. Eu disse: Deus, eu quero que o Senhor saiba que eu entendi que o Senhor me salvou para viver para o Senhor. Então, não importa o preço que eu tenho que pagar. Se eu não tiver carro, se eu não me casar, se eu não tiver casa, se eu não tiver bens, não importa. Se é isso que o Senhor quer para eu poder fazer a sua vontade, eu quero que o Senhor saiba que eu abro mão de todas essas coisas e eu me coloco em tuas mãos. Queridos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Passei muitos anos internado. Quando Deus me chamou para a obra missionária para ir para o Amazonas, eu não tinha dinheiro para nada. Eu saí, peguei a minha mochila, coloquei a minha mochila nas costas e eu saí pedindo carona. Depois de 5 meses e meio de estrada, eu cheguei na Amazônia. 5 meses e meio pedindo carona, porque eu não tinha dinheiro. Eu não sabia o que era uma carta de recomendação. Só depois que eu era missionário na Amazônia é que eu fui descobrir o que era mantenedor. Eu não sabia o que era ter mantenedor. Foi quando um jovem da Jocum olhou para mim e falou: quem são os seus mantenedores? Eu falei: mantenedores? O que é isso? Pessoas que mandam dinheiro para você se sustentar. Eu disse: existe isso? Eles disseram sim. Eu falei: mas eu não tenho. E aí eles perguntavam para mim: qual é o número da sua conta? Eu disse: conta? Conta? Como assim conta? Eles disseram: conta bancária. Eu disse: meu amigo, desculpa, eu não sei o que é isso, eu não tenho conta bancária. Eu tinha 19 anos de idade. Eu tive um sonho que era missionário na Amazônia. Me converti com 18, com 19 eu estava lá. Nunca pensei em dinheiro, nunca pensei nessas coisas. Eu fui por amor às almas, eu fui por amor a Jesus, eu fui para levar a palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus me viu durante 5 anos naquela Amazônia. E Deus vê a nossa fidelidade.
Deus vê a nossa fidelidade. Quando a gente deixa Deus nos instruir, significa que nós não vamos seguir o rumo normal, porque o broto nasce e ele quer seguir o rumo normal, mas aí vem o dono da vinha e diz: não, mas eu não quero que você cresça para esse lado, eu tenho uma direção para você, é um caminho que vem diferente da sua natureza, é um caminho de Deus que vai contra a sua vontade, mas é esse caminho que vai fazer com que você seja abençoado. E passaram todos esses anos, eu vou dizer uma coisa para você: nunca me faltou nada, não está me faltando nada, e eu tenho absoluta certeza de que nunca irá me faltar nada, e eu não me arrependo em nada em ter entregado essa direção da minha vida para o Senhor Jesus, porque hoje eu olho para trás e eu digo: Senhor, obrigado pela decisão sábia que o Teu Espírito me fez tomar e entregar essas áreas da minha vida ao Teu Espírito. Eu não sou um tronco que Deus quer quebrar, porque eu estou crescendo de acordo com a direção do Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão aí: você é um tronco que Deus quer quebrar, ou você é um broto que Deus quer destruir? Olha a segunda coisa que Davi, calma irmãos, aqui é só a introdução que eu estou fazendo aqui no Salmo. Olha o Salmo 32, a segunda coisa que Deus quer fazer no versículo 8. Primeiro, instruir-te-ei. E segundo, te ensinarei o caminho que deves seguir. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode dirigir você no caminho certo? Com quem você vai casar, no que você vai se formar, aonde você vai morar, o que você vai fazer. Você crê que Deus está preocupado com essas áreas da sua vida? O texto aqui está dizendo que Deus quer nos guiar no caminho que nós devemos seguir. É uma direção que Deus quer dar para a nossa vida. Por exemplo, está escrito na Bíblia que não é bom que o homem esteja só. Não está escrito isso na Bíblia? Então, significa que Deus quer que o homem case, venha contrair matrimônio, estabelecer família. Então essa é uma vontade geral. Claro que aquilo que eu falei para vocês, porém o sexo só se alguém tiver um dom, o dom do celibato, ou baseado em Mateus 19, Jesus diz que tem 3 razões porque os homens não querem casar. Alguns nasceram assim, alguns foram feitos pelos homens assim, eunucos, e outros que por amor ao reino de Deus tomaram essa decisão de viver no celibato, sem se casar. Então tem esses mandamentos aí, essa exceção, mas Deus quer que o homem case. É uma revelação geral, só que não está escrito na Bíblia. Eu nunca achei escrito na Bíblia assim: Edson Teixeira, eu quero que você case com a Loruan. A visão geral diz que Deus quer que eu me case, mas não está escrito na Bíblia por quem Deus quer que eu me case. Essa é uma revelação pessoal, essa é uma direção pessoal. À medida em que eu vou andando com Deus, o Espírito Santo vai imprimindo isso na minha vida. Está escrito na Bíblia que o homem tem que trabalhar, mas não está escrito na Bíblia que você tem que ser um padeiro, você tem que ser um mecânico, você tem que ser um odontólogo, um médico. Não está escrito isso. Está escrito que o homem tem que trabalhar, mas no que eu vou me formar, no que eu vou dedicar a minha vida, é uma coisa muito pessoal. Quantas pessoas que não deixam Deus dirigir o seu caminho e gastam 4 ou 5 anos de uma faculdade, e quando termina diz assim: não era isso que eu queria. A vida é muito curta para você gastar 4 ou 5 anos. Ela é muito curta para você jogar fora esse dinheiro todo. Você não pode errar nessa área. E tem um Deus que diz: se você acreditar em mim, eu vou guiar você no caminho que você deve seguir. Eu lembro há 7 anos atrás, eu estava indo embora do Brasil, sei lá, acho que pela 3ª ou 4ª vez. E agora eu já não era mais solteiro, e também agora já não era só eu e a minha esposa, que já havíamos deixado o Brasil e morado em outros países. A minha filha mais velha nasceu lá na América Central, quase nasceu no Japão e foi nascer em um país chamado Guatemala. Essa é a minha filha mais velha. E agora eu tinha minhas filhas, e há 7 anos atrás eu fui convidado para fortalecer uma igreja na América, e eu disse: Deus, eu vou
eu orei, eu senti paz, eu já dei a minha palavra àquela liderança, tenho a bênção do meu pastor, mas eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, porque o Senhor não sou agora uma pessoa solteira, que colocava uma mochila nas costas e ia embora, e agora também não somos Loruama e eu, agora nós temos 2 filhas. Então Deus, me dá a tua direção, fala comigo. Eu tinha pregado em Anápolis, em Goiás, na sexta, sábado e domingo. Na terça-feira eu ia pregar em Samambaia, em Brasília, Distrito Federal. E eu peguei o ônibus na segunda-feira pela manhã e fui para Taguatinga, onde o meu pastor, um amigo meu, um pastor, iria me pegar. Eu entrei no ônibus e fui descansando, pedi para ir de ônibus porque eu queria descansar um pouco. E me encostei. Eu sei que esse ônibus parou numa cidade chamada Alexandria, numa cidade chamada Badiana, uma coisa assim. Entraram várias pessoas no ônibus e entre elas entrou um cego, com a sua bengala, com o seu óculos de sol. Todos estavam sentados e o cego ficou em pé no corredor, bem na porta, e disse: bom dia para vocês, eu tive um final de semana maravilhoso. Eu não sei como é que foi o final de semana de vocês, mas essa semana pode ser abençoada se o coração de vocês for entregue para Jesus. E começou a evangelizar. E ele disse: eu tenho aqui um pacote de folhetinhos e eu vou estar passando, entregando um folhetinho para vocês, acreditem nessa palavra. Coisa assim de 2, 3 minutos. E aí ele: quantas pessoas tem aqui? Aí dizia que tem 2 pessoas. Aí ele dava: é aqui, tem 2 pessoas. Ele dava 2 folhetinhos. Foi lá no fundo, depois de uns 10 minutos, ele voltou e se assentou naquele banco que fica atrás do motorista, entre o espelho e o banco, o vidro e o espelho do motorista. Ele sentou ali naquele banco, na parte de trás. Eu não sei o que eu fiz, que eu conversei com a pessoa que estava do meu lado e o cego ouviu a minha voz. Na hora que o cego ouviu a minha voz, ele deu um pulo. Ele esqueceu a muleta dele e ele deu um pulo daquele banco, passou por cima daquele outro que estava ali, assentado do lado dele, e caiu em pé no corredor e apontou na minha direção e disse: você. Tinha um rapaz na minha frente, porque eu estava na terceira fileira. Tinha um rapaz na minha frente que levantou assim o dedo e perguntou assim, como se o cego pudesse ver, né? E disse assim: eu? E aí o cego disse: não é você não. É aquele que está na terceira fileira, do lado direito aí, no lado do vidro, da janela. E aí eu contei 1, 2, 3, só eu. E aí eu também, pensando que o cego podia ver, levantei a mão nele. O Espírito, quando ele ouviu a minha voz, eu perguntei: eu? O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele veio assim. Foram uns 3, 4 passos que ele deu, mas esses 3, 4 passos na minha cabeça pareciam uma eternidade, porque ele foi tomado pelo Espírito e veio falando em línguas, e ele veio falando em mistérios no corredor daquele ônibus cheio de gente. E ele chegou perto de mim e disse assim, tirou o óculos dele, ele tinha um globo ocular e o outro não, e ele disse assim para mim: moço, eu sou cego de nascença, mas eu tenho a visão do Deus Todo-Poderoso, e assim diz o Senhor para você. E começou a profetizar para mim, começou a falar toda a minha vida, da onde Deus tinha me tirado, da onde o Senhor tinha me preparado. E ele dizia: eu te levo àquela nação, não tenha medo, eu estou contigo, eu tenho um plano. E foi falando, e eu comecei a chorar, porque o cego nunca tinha visto. Era cego, nasceu cego, como é que ia me ver? Não sabia que eu existia, e estava falando de toda a minha vida. E enquanto ele profetizava, a pessoa do meu lado chorava, o rapaz da frente estava todo trêmulo, eu chorando. Uma senhora vinha, batia nas minhas costas e dizia assim: menino! Uma nordestina, e ela vinha, e o camarada profetizando para mim, e ela vinha, batia nas minhas costas e dizia assim: menino! Ela foi tocada também pela graça do que estava acontecendo, foi tocada pela graça de Deus. E aí ele entregou a profecia para mim: eu te levo àquela nação, e não tenha medo, não duvide, sou eu que estou com você. E começou a profetizar, e foi uma coisa assim extraordinária, que eu tremia e chorava. Terminou a profecia e ele voltou para o seu lugar, e eu chorava. E essa pessoa que estava do meu lado dizia: rapaz, que coisa estranha é essa? Eu dizia: não, isso é de Deus, isso é de Deus, não se preocupa não. Eu sei o que aconteceu aqui.
Quando chegou em Taguatinga, eu me levantei porque eu ia descer ali. Meu amigo, o pastor José Vieira, estava ali me aguardando. E eu fui descendo. E antes de descer, eu peguei uma oferta e coloquei no bolso daquele servo e disse assim para ele: isso aqui é uma oferta para você comprar folhetos para você evangelizar. E ele disse: muito obrigado. E na hora que eu coloquei o meu pé no primeiro degrau ali para descer do ônibus, ele estendeu as mãos e segurou no meu ombro. E ele disse assim: e das tuas filhas eu cuido, diz o teu Senhor. Aí eu desci desmontado daquele ônibus chorando. Meu amigo me recebeu e me viu todo banhado de suor, chorando. Já me levou direto no carro, não sabia nem o que tinha acontecido. Me colocou no carro e disse: vamos, pastor, vamos embora. E aí nós fomos, e eu orando, e eu falando em línguas, e no meio da estrada, ele olhou para mim assim e falou: Edson, não tem nenhum problema você pregar de tênis, de calça jeans, de camiseta da minha igreja, não tem problema nenhum. Mas só que você não vai pregar hoje, você vai pregar amanhã. Onde é que estão as suas coisas? Meu Deus! Esqueci minha mala no ônibus. Fiquei tão impactado que eu esqueci minha mala. E esse ônibus ia sair de Taguatinga e ia para o Distrito Federal. Eu falei: cara, corre, vamos atrás, porque, meu Deus, cadê minha roupa, minha mala, minhas coisas? E ele pegou o carro e nós fomos e conseguimos fechar o ônibus, paramos o ônibus na estrada. O motorista desceu e pegou a minha mala. Eu peguei a minha mala e ele abriu o porta-mala e eu coloquei a minha mala e entrei. Na hora que eu entrei, esse meu amigo olhou para mim assim e disse: Edson, eu não sei o que aconteceu com você dentro daquele ônibus, mas assim diz o Senhor. E começou a profetizar para mim também, falando de tudo do que Deus. E quando terminou a profecia, ele disse assim para mim: quando Deus fala, o homem esquece até a bagagem. Aí ele disse para mim: você tem uma bagagem ministerial nessa nação. Você não se preocupe com a sua bagagem ministerial. Vá para aquela nação, porque assim como Deus falou e você esqueceu a bagagem, mas aqui na frente Deus te devolveu a sua bagagem. Vá para aquela nação. Não se preocupe que quando você voltar, Deus te entrega a sua bagagem ministerial. Então foi assim uma experiência. Estou dizendo que Deus vai fazer dessa forma com todos, mas Deus dirige os nossos passos. A Bíblia diz que os passos de uma pessoa boa Deus guiará. Jesus disse: o Espírito Santo virá e Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai dirigir, Ele vai ser o conselheiro, Ele vai ser o professor, Ele vai ser o mestre, Ele vai dar direção a vocês. Você precisa acreditar nesse desejo de Deus para você. Deus, quantos casamentos destruídos hoje? Eu pensava que era o meu, não é. Ora aí, pastor. Por que você não orou antes, sua abençoada? Por que você não buscou a direção de Deus antes? Por que você não deixou Deus dar direção ao broto? Você mesmo quis seguir o seu curso. E agora tem que ficar aí pedindo um milagre de Deus. Quantos negócios destruídos, porque não se ouviu a voz do Espírito Santo? Quantos milhares de reais perdidos? Quantas famílias destruídas? Quantos ministérios destruídos? Porque a gente não deixa Deus guiar a gente no caminho, não o caminho que a gente quer seguir. Não é isso que está escrito aqui. Deus vai nos guiar no caminho que nós devemos seguir. Não é o caminho que você gostaria de seguir, é o caminho que você deve seguir, é o caminho de Deus para a sua vida. Pode não ser o mais fácil, mas vai ser o melhor caminho para a sua vida. Tem que entender isso, que às vezes seguir o caminho de Deus não é o caminho mais agradável, talvez seja o caminho mais amargo no meio da caminhada, mas saiba que no final vai ter um final feliz. Deus sempre nos leva para um final feliz. Você acredita nisso? E a terceira coisa que Deus fala aqui no versículo 8 ainda é o seguinte: eu vou te dar conselhos tendo você sobre as minhas vistas. Acho lindo isso aqui. Instrução, vou te dar instrução, vou te ensinar e eu vou te dar conselho. Muito bem, aí eu fico imaginando Deus sentado assim no trono, e aí eu coloco a minha cadeira diante dele e falo: Deus,
Eu sei que o Senhor quer me instruir, eu sei que o Senhor quer me guiar, e eu sei que o Senhor quer me dar conselhos. Então eu humildemente me sento aqui agora e te peço, Deus, qual é o teu primeiro conselho para a minha vida, porque eu quero andar debaixo dos teus conselhos. Me dá um conselho. E aí o versículo 9, Deus então olha para o Edson Teixeira e diz: então segura aí, porque agora vai o meu primeiro conselho para você. E o meu primeiro conselho para você é esse, versículo 9: não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados e de outra sorte não te obedecerão. Interessante isso, né? Eu chegar diante de Deus e falar: Senhor, qual que é o conselho que o Senhor tem para mim? E Ele olha para mim e diz assim: não seja uma mula. Isso está ou não está escrito aí? Eu não vou falar sobre o cavalo que é com sangue quente, nascido para a guerra, precipitado, gosta de estar em batalhas. Eu não vou usar os exemplos do cavalo, mas eu quero pensar com vocês sobre a mula, porque nada está na Bíblia por acaso. Então o conselho de Deus para mim, olha bem sério na pessoa que está aí do seu lado, olha nos olhos dela e diga assim para ela: não seja um mulo. Que isso, legal? Você veio lá em São Paulo para chamar ele de mula? Eu não estou chamando vocês de mula, não. Existe alguém que está dando um conselho para mim e para você, dizendo: não seja uma mula. Então nada na Bíblia está por acaso. Então quando Deus diz não seja uma mula, eu preciso entender quais são as características da mula, porque Deus está dizendo que eu não posso tê-las na minha vida. E a primeira está aqui, já de bem claro, que a mula não tem entendimento e que ela precisa de freios e de cabrestos para ser dominada, porque de outra sorte não pode obedecer. Então quando Deus diz: Edson, eu não quero que você seja uma mula, Ele está dizendo: eu não quero que você seja uma pessoa sem entendimento. Você precisa ser uma pessoa com entendimento, porque de outra forma você só vai conseguir viver se estiver debaixo de cabresto. Você sabia que tem muita gente na igreja que não pode ser livre, que não pode viver sem cabresto, com liberdade? Sabia disso? Porque elas não conseguem conviver com a liberdade em Cristo Jesus. Ela não sabe ser livre em Jesus. Ela pensa que a liberdade que Deus nos dá, quando a Bíblia fala que a graça nos libertou e que o sangue de Jesus nos limpa, e que Deus é um Deus de muita graça, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele olha para essa graça e ele pensa que a graça, a liberdade que Deus nos dá, é a liberdade para pecar. Quando na verdade, quando a Bíblia fala que Deus nos dá graça para sermos livres, Deus nos dá a liberdade para escolhermos não pecar. Porque o escravo não tem escolha. Agora quem é livre pode dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu sou livre, eu tenho a liberdade de escolher fazer o bem, e não é a liberdade para praticar o mal. Quantos estão entendendo? Mas tem gente que diz assim: pastor, quando o cabresto aí, pastor, diga que aqui não pode cortar o cabelo, diga que aqui não pode usar saia assim, diga que aqui não pode pintar a boca, diga que aqui não pode pintar as unhas. Pastor, por favor, põe o cabresto aí, porque se o senhor não pôr o cabresto, eu desembesto. Então tem muitas igrejas com crentes mulificados, que só consegue estar na igreja se a instituição colocar cabresto, porque se lá não existir cabresto, eles não conseguem ser crentes. Graças a Deus, aqui em São Leopoldo não existe crentes mulificados assim. Somos livres para a glória do Senhor. Amém? Segunda característica de uma mula é que a mula não tem identidade. Um dia estava lá a égua e o cavalo, assim, num pasto, e do outro lado está o jumento com a jumenta. Eu sei que o jumento aqui foi dar uma volta, e a égua lá também foi dar uma volta. Aí ficou o cavalo e
e a jumenta. Eu não sei o que aconteceu, que eles se olharam, quem sabe o cavalo deu uma piscadinha com a jumenta, e a jumenta ficou encantada com a piscada do cavalo. E eles cruzaram. A égua com o jumento, ou o cavalo com a jumenta. O que aconteceu? O jumento cruzou com a égua ficou grávida, e nasceu o quê? Nasceu a mula. É o fruto de uma aberração. É uma coisa que não é natural. Então a mula não tem identidade. Se você chegar para a mula e falar bem assim, escute, quem é seu pai? Não, meu pai é o cavalo. E a sua mãe? Minha mãe é uma jumenta. Ó, só a mula pode falar isso. Por favor. Aí você chega e diz assim para a jumenta, para a mula, escute, mas se sua mãe é a jumenta, o seu pai não deveria ser o jumento? Meu pai deveria ser o jumento, mas não é não. Ele é um cavalo. Aí você chega para a mula e diz assim, se seu pai é um cavalo, a sua mãe não deveria ser a égua? Deveria. Só que eu não sei o que aconteceu. E não é a égua. Ou vice-versa, né? Deu para entender? É fruto de uma aberração, não tem identidade, não sabe quem é. E hoje nós temos um monte de cristãos glorificados. Eles não têm identidade. Você pergunta para o rapaz, quem é você? Eu sou o João. Rapaz, aí é o seu nome. Quem é você? Eu sou mecânico da cidade. Não, rapaz, aí é a sua profissão. Aí é a sua identidade, rapaz. 22654747. Não, rapaz, aí é o número do seu RG. Eles confundem quem são com o nome. A pessoa confunde quem ela é com a sua profissão. Ela confunde a sua identidade com o número do RG. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe de onde veio. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe para onde ela vai. O Nietzsche, que é esse filósofo que passou todos esses anos aí tentando descobrir isso, um dia ele foi dormir em uma praça na Alemanha, porque ele tinha perdido o trem, não dava tempo, e ele ficou naquela praça e disse, vou dormir aqui. O guarda chegou de noite e disse assim, quem é você? Da onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? E aí o Nietzsche disse assim, calma, seu guarda. Tem 40 anos que eu faço essas perguntas e não consigo resposta para nenhuma delas. E você quer que eu responda tudo de uma vez só? A filosofia, esses homens, eles não têm resposta para essas perguntas. Eles têm apenas teoria. Nós temos a palavra de Deus. Eu sei de onde eu vim de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E eu sei para onde eu vou, eu conheço o meu destino, eu estou caminhando para a morada eterna, para viver eternamente com Deus. Eu conheço o meu passado, conheço o meu presente e conheço o meu futuro, eu sei. Eu tenho identidade, eu sei qual é a minha identidade. Eu não vim do macaco. Gênesis 1, versículo 11, produz a terra relvas, árvores frutíferas. Então a árvore tem a sua origem na terra, por isso uma árvore não pode viver sem a terra, porque a terra é a sua origem. Gênesis 1, versículo 20, produz as águas cardumes, peixes, monstros marinhos. Então o peixe não pode viver sem a água, porque a água é a sua origem. A árvore não vive sem a terra, porque a terra é a sua origem. O peixe não vive sem a água, porque a água é a sua origem. Cada um ligado à sua origem. Se desligar, morre. Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, uma árvore não pode viver sem a terra, porque a sua origem é a terra. Um peixe não pode viver sem a água, porque a sua origem é a água. O homem não pode viver sem Deus, porque a sua origem é Deus. A nossa origem é Deus. Eu sei da onde eu vim. E eu sei qual é a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu não sou um bastardo, eu sou filho. Eu posso chamá-lo de pai e ele me chama de filho.
Eu sei disso, é uma certeza que está no meu coração. O mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E aí a gente vê uma geração. Posso continuar, queridos? A gente vê uma geração de pessoas hoje na igreja lutando contra um monte de tentações. Levanta e cai, e levanta e cai. Eu tenho uma bronca de uma musiquinha. Oh, levanta aqui, cai acolá, levanta. Oh, dá um sorriso alegre. É uma música que diz assim: o crente vai aos trancos e barrancos. Não gosto dessa música. Quando você pega Mateus, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 3, versículos 16 e 17 diz assim: e Jesus veio para ser batizado por João. João disse: Senhor, eu que devo. Não, João, batiza, porque assim convém cumprir toda a justiça de Deus. E batizado foi Jesus nas águas, diz o versículo 17: o Espírito de Deus desceu com forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E o que é que diz o texto aí? E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Aí versículo 1, 2 e 3 do capítulo 4. Então foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ficou 40 dias sem comer e sem beber, então teve fome. Versículo 3: e aproximando-lhe o tentador, lhe disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, para nós, a primeira tentação do diabo sobre Jesus é: está com fome? Então transforme essas pedras em pães. Mas essa não é a primeira tentação. A primeira tentação é: se tu és filho de Deus. Porque no capítulo 3 e versículo 17, 40 dias antes, o diabo ouviu aquilo. A voz veio do céu e dizia: este é. Então, dos céus para a terra há uma afirmação de Deus sobre a sua paternidade sobre Jesus. Este é o meu filho amado. Não há dúvida nenhuma, há uma afirmação. Para Deus, Jesus é o seu filho. Agora o diabo vai tentar minar a afirmação da terra para o céu. Porque do céu para a terra, Deus é categórico: este é o meu filho. Mas será que o filho pode dizer com a mesma convicção da terra para o céu: ele é o meu pai? É aqui que o inimigo ganha. Depois a gente fica lutando com as outras tentações: transforme pedra em pães, pule do pináculo, prostre-se agora. E a gente vai lutando contra esses desejos que nós temos, e a gente vai lutando contra o orgulho, e a gente vai lutando contra a fama, contra a volúpia de querer adquirir bens materiais e possuir as coisas. E a gente vai lutando e cai, levanta. Por quê? Porque o diabo ganhou a primeira. E se ele ganhou a primeira, ele vai te derrubar em todas as outras. E qual é a primeira? É fazer você duvidar da sua filiação em relação a Deus. Porque do céu há uma afirmação incontestável. Mas e da terra para o céu? Você tem a mesma convicção? Se tu és filho de Deus, você duvida da sua filiação, da paternidade de Deus sobre a sua vida? Você tem certeza da sua salvação? Existe o escudo da salvação sobre a sua cabeça? Ou o diabo está aí ganhando? Você não tem certeza. Será que eu vou para o céu quando eu morrer? Não sei o quê. E você fica aí nessas dúvidas, sempre inconstante, sem identidade. E o inimigo, mesmo estando na igreja, o inimigo sempre vai derrubar você. Está com fome? Transforme as pedras em pães. Supra as suas necessidades. Tem desejo de sexo? Então vai fazer sexo. Tem desejo de beber? Então vai beber. Tem desejo de ver? Então vai ver. Supra as suas necessidades. E as pessoas estão caindo nessa artimanha. Por quê? Porque não conseguiu vencer a principal das tentações. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: eu não conheço todos os atributos de Deus, mas existe um atributo em Deus que me torna firme na graça. É que eu posso dobrar os meus joelhos no meu quarto e eu posso orar, e não apenas chamar Deus de Criador, e não apenas chamar Deus de Senhor, e não apenas chamar Deus de Salvador, e não apenas chamar Deus de Libertador, mas eu posso entrar no meu quarto, fechar as portas e chamar Deus de Pai. Eu posso chamá-lo de Pai. Ele é o
assim de simples essa mensagem, mas tem muita gente que já perdeu essa identidade. E aí, fica dentro da igreja. Claro, aqui em São Leopoldo também não tem gente assim. Fica mostrando que se bate, principalmente a moçada da nossa igreja, quase não consegue perceber a sua identidade, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Tem a Bíblia que tem todos esses milhares de anos, inerrável. Aí entra em uma faculdade, aí fala, não, Nietzsche que está certo, Nietzsche que morreu aqui do ano de 1846. Aí o moça diz, é mesmo, a Bíblia, será, não sei o quê, e aí vai. Não tem identidade. Quando você tem identidade, por maior que seja a luta, você sabe que Deus diz, e eu lhe chamarei filho, e eles me chamarão de pai, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu creio nisso. Quando você tem essa certeza, você tem forças para vencer as outras tentações que vão surgir. Posso continuar, irmãos? Terceira marca de uma mula, quando Deus diz, eu não quero que você seja uma mula. Primeiro, porque a mula não tem entendimento. Segundo, porque a mula não tem identidade. E terceiro, porque a mula não tem capacidade de se reproduzir. A mula é estéril. Graças a Deus por isso, né? Uma mula não vai gerar outra mula. Mas a mula é estéril. A mula não tem capacidade de deixar um descendente. Vem só ela, e é só ela. Ela não vai deixar descendente. Ela é estéril, não tem capacidade de deixar alguém para dar continuidade na sua história, gerações, ela não tem. E o que significa isso para nós hoje? O que significa ser um crente mulificado? São crentes estéreis. Eu não estou falando de uma esterilidade física, de uma mulher que não pode dar à luz, não é isso que eu me refiro. Estou falando de uma esterilidade na vida. Pessoas que não marcam ninguém na vida. Pessoas que estão na igreja, que dizem que conhecem Deus há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, mas nunca marcou ninguém, nunca teve o prazer de levar alguém aos pés de Jesus e conhecê-lo como seu Salvador. Nunca levou alguém, nunca marcou a vida de ninguém, nunca edificou nenhum amigo, nenhum drogado, nenhum travesti, nenhum alcoólatra, nunca marcou a vida de uma criança, nunca marcou a vida de um idoso. Passa a vida toda só para si, nunca marca a vida de ninguém. Deus não me fez para ser uma mula, Deus me fez como uma ovelha. Se tem que me comparar com um animal, Ele diz que eu devo ser uma ovelha, porque a ovelha está sempre gerando, dando vida. Quantos jovens que não visitam hospitais? Quantas pessoas aqui, mulheres, que só pensam em hospital quando um membro da família vai para o hospital, aí vai pedir oração. Pastor, ora, porque o meu filho está no hospital, eu tenho que ir lá, o senhor não pode visitar. É a única vez na vida que essa pessoa vai para o hospital, porque tem um membro da família lá. Porque se não tivesse, ela jamais se interessaria em entrar num leito de um hospital para orar por alguém que está nas últimas, morrendo. Cadeia! A gente só vai visitar a cadeia quando um parente vai preso. Um filho tem que se perder para a gente ir lá na cadeia e começar a evangelizar o filho e evangelizar os presos que estão juntos, porque de outra forma nós jamais colocaríamos o pé dentro de uma prisão, porque nós somos estéreis. Casas que abrigam aidéticos, espaços de cracolândia, de drogados, jamais vão ver os nossos pés. Asilos, orfanatos. Se depender da gente, essas pessoas vão morrer e vão para o inferno, porque nós não vamos entrar lá para marcar a vida deles. Eu entrei alguns meses atrás, na verdade, uns 20 meses atrás, quase 2 anos, dentro de um asilo. Eu tinha pregado na sexta, no sábado, no domingo de manhã, ia pregar no domingo à noite. No domingo à tarde me deixaram descansar no hotel, eu descansei, dormi uns 15 minutos, já me acordei renovado. Eu disse, eu vou caminhar um pouco. E eu caminhando, passei na frente de um asilo. Eu vi as pessoas chegando e tal, alguns com flores, outros com doces, crianças. E eu falei, eu vou entrar. E entrei e perguntei para a enfermeira que estava se eu poderia caminhar. Ela falou, claro, não tem problema. Pediu só a minha identidade. Me apresentei como um missionário. E eu fui passando nos quartos e vi as pessoas abraçando os idosos, mas lá no canto do corredor assim tinha uma janela aberta com o sol entrando e um senhor de costas assim para o corredor de frente para a janela tomando um banho de sol.
sol batendo assim em parte do seu corpo. E eu fui, aquele Senhor chamou a minha atenção e eu fui. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu olhei foi o quarto dele, não tinha ninguém no quarto. Então eu passei na frente, eu cumprimentei com uma boa tarde, ele me deu boa tarde, perguntei o seu nome, ele disse, me chama Raimundo, me chamam de seu Raimundo. E eu perguntei, tudo bem? E ele disse assim, não, está bem. Eu falei, por que não está bem? Ele falou assim com um ódio no coração. Ele disse assim, porque tem 3 anos que os meus filhos não vêm me ver. Tem 3 anos que eu estou nessa porcaria. Tem 3 anos que eu não vejo os meus netos. Me diz, o que eu fiz para Deus? Para Ele me castigar dessa forma? Por que eu não posso ver os meus netos? Por que eu não posso sair desse lugar? Por quê? E aí falou uma palavra muito pesada, que esses meus filhos me castigam dessa forma e não trazem os meus netos para eu abraçá-los. E eu disse para ele assim, sabe, seus filhos podem ter se esquecido de você, mas Deus não se esqueceu de você. Ele deu uma risada sarcástica e disse assim, mas é claro que Ele se esqueceu de mim. Como que pode eu ficar todo esse tempo aqui sem receber? Olha os quartos, todos estão cheios, só o meu que está vazio. Tem 3 anos que eu aguardo ouvir a voz dos meus netos. Tem 3 anos que eu aguardo para que eles venham me visitar. Os meus filhos me odeiam e você vem me dizer que Deus não se esqueceu de mim? Mas é claro que Deus se esqueceu de mim. Claro que Deus se esqueceu de mim. E eu não sabia o que falar para ele. Eu fiquei muito tocado. Eu percebi a mágoa dele com Deus. Eu disse assim para ele, Deus não se esqueceu de você. Deus se lembrou de você. Hoje Deus se lembrou de você. E ele disse assim, por quê? Eu disse, eu não moro nessa cidade, eu estou pregando, eu sou pregador, eu moro numa cidade aqui próxima. E eu hoje à tarde, uma tarde de descanso, eu dormi um pouco. E eu senti vontade de caminhar, eu senti vontade de entrar aqui. Eu estou aqui hoje, agora, com você, só para te dizer que Deus não se esqueceu de você e é por isso que eu estou aqui. Eu quero passar essa tarde com o Senhor me permite. Ele disse, claro, puxei uma cadeira, começamos a conversar. Teve uma hora que eu perguntei como é que está o seu interior. Ele disse assim, podre, meu filho, está podre. O meu interior está mais velho do que essa minha carne. O meu interior está mais podre do que esse meu corpo que já não consegue caminhar e ver direito. O meu interior está estragado. O meu interior está doido. Então eu, conversando com ele, obrigado, querido. Eu disse para ele, eu posso orar por você? Ele disse, pode. Eu falei, eu creio que Deus pode arrancar essa doença do seu coração. Eu creio que Deus só pode ajudar você a perdoar os seus filhos. Eu creio que Deus pode arrancar esse mal que está te matando. Ele disse, então ora, então pede para Deus arrancar isso, porque eu não suporto mais isso. Aí eu orei por ele. Enquanto eu orava pelo seu Raimundo, eu senti que ele respirava de uma forma profunda, que dele estava sendo tocado. E aí, quando eu terminei a oração, eu disse, eu orei por você, agora eu posso orar com você. Ele disse, claro. Eu falei, então repita comigo essa oração, essas palavras. Eu fui fazendo a oração, pecador arrependido, agradecendo pelo sangue que foi derramado na cruz, de um Deus que nos perdoa, de um Deus que nos ama, de um Deus que limpa o nosso coração, que nos capacita a perdoar. E ele foi repetindo a oração, e ele respirava profundo. E eu sentia que aquela oração estava saindo do fundo da alma dele. E quando eu terminei a oração, ele ficou em pé. Ele disse assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, mas é claro. E ele me deu um abraço tão gostoso. Ele disse aqui no meu ouvido, você foi um presente de Deus para mim hoje. Eu olhei para ele e disse, eu vou arrumar um Novo Testamento e eu vou trazer para o Senhor ler. Ele falou bem assim, meu filho, gaste dinheiro com isso. Eu falei, por quê? Ele disse, eu não consigo ler mais, minha visão está embaçada. Eu disse, não, mas eu estou vendo um aparelhinho de som, eu vou trazer um Novo Testamento, um CD na voz de Cid Moreira. Semana que vem eu passo aqui. Ele disse, tá bom, então eu vou te aguardar.
Passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira eu passei nessa cidade. E eu entrei naquele asilo. A enfermeira me conheceu e disse para mim: você veio ver o seu Raimundo? E eu disse: sim, eu vim para vê-lo. E ela falou assim para mim: ele não está mais aqui conosco. Eu pensei, falei: os filhos vieram buscar alguma coisa? Ela disse assim: não, na quarta-feira ele faleceu. Quarta-feira ele faleceu. Aí eu virei o meu rosto para ela não ver, porque eu dei uma risada. Quando ela disse ele faleceu na quarta-feira, eu virei o rosto, porque já pensou, ela me vê dando risada quando fala que o homem morreu. Eu não entendi o que tinha acontecido entre nós. Na hora que eu virei, eu dei uma risada e voltei para ela e disse: muito obrigado e tal. Outro dia eu volto, e aí eu fui saindo, caminhando por aquele corredor, e uma alegria entrou no meu coração. Eu sei que quando eu chegar no céu, eu vou encontrar o seu Raimundo curado, restaurado, abençoado. Eu sei disso. Eu quero dizer que nessa cidade, cidades ao redor, tem um monte de seu Raimundo por aí. Tem um monte de paralíticos à beira do tanque, que eles nunca viram a Jesus. Se Jesus não for a eles, eles vão morrer assim. Tem um monte de gente numa mesa de cirurgia, numa UTI. Eles não poderão estar aqui, jamais virão aqui. Se depender deles virem aqui para ser salvos, eles vão morrer no inferno. Mas a gente pode ir lá. Tempo atrás um rapaz me escreveu e ele disse assim: Edson, eu quero te agradecer no meu Facebook. Eu quero te agradecer porque há 19 anos atrás eu aceitei Jesus, e o primeiro rosto que eu vi quando eu entreguei a minha vida para Jesus foi o seu. E aí eu escrevi para ele, eu disse: não, rapaz, me interessou. Como assim? Não entendi. Você aceitou Jesus há 19 anos e o meu rosto foi o primeiro rosto que você viu depois de se converter? Aí ele começou a me fazer lembrar. Ele disse: lembra, 19 anos atrás você foi numa favela lá na Baixada Santista, em Cubatão, e você entrou com mais umas pessoas. Eu lembrei, eu entrei com um monte de cesta básica, gente, tudo, um monte de sacola pendurada, entrando numa favela, num mangue. Nós tínhamos uma caixinha de som pequenininha, que eu falava aleluia no microfone e saía outra coisa na caixa. Não entendi direito, era uma coisa esquisita, mas era o que a gente tinha para fazer a cruzada, para fazer o trabalho de evangelismo. E aí fomos batendo de casa em casa, os mais pobres, a gente cadastrava, tinha lá umas 30 cestas básicas. E aí marcamos um horário, tal hora vocês podem ir ali naquele lugarzinho. A gente passava por cima das armas dos traficantes, pedindo licença para a gente poder fazer o culto. E aí arrumamos um gato lá, ligou a caixinha, e lá está a gente anunciando o culto, e chegou lá umas 30 pessoas, umas 40 pessoas. E aí eu preguei, cantamos 2 louvores, e aí eu preguei. E eu lembro que quando eu terminei a pregação, fiz uns 10, 15 minutos, eu fiz o apelo: quantos de vocês aqui querem aceitar Jesus? E aí ninguém levantou a mão. Eu sabia que tinha gente ali que precisava de Jesus, e dizia: pessoal, não tem ninguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, quer dizer que eu vim de lá, aqui e tal. E aí eu tinha um bêbado lá, que viu, eu estava assim meio sem graça, porque ninguém aceitava Jesus. Eu acho que o bêbado pensou assim: eu vou ajudar esse pregador. Aí o bêbado disse: é o cara. Aí entrou uma alegria no meu coração. Eu disse: então vem cá para ele. O bêbado disse: pessoal, vamos aceitar Jesus. E veio. E eu fiquei todo feliz, e o bêbado, ele encostou lá, dobrou o joelho perto da caixinha de som. E aí eu fui lá orar por ele. Eu estou orando: Senhor, muito obrigado por esse homem. Enquanto eu estou orando por ele, eu percebi um vulto que se aproximou da gente. Quando eu abri os olhos, eu vi um garoto que veio e abraçou o bêbado. E esse garoto estava chorando com medo. Eu pensei: é um filho. Não pode ser um filho, está feliz porque o pai está se convertendo um bêbado, né? E aí eu orando: Senhor, abençoe esse homem, abençoe seu filho, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa, faz a obra, e perdoa, e limpa, e restaura, e liberta do álcool e tal, e restaura a sua família. Ok. Quando terminou a oração, esse garoto ficou olhando para mim. Ficou olhando para mim, mas abraçado comigo, banhado de lágrimas.
oramos, entregamos alguns Novos Testamentos, distribuímos as cestas básicas e fomos embora porque estava para chover. 19 anos depois, esse rapaz me escreve dizendo obrigado. Hoje eu sou diretor de uma casa de recuperação, disse o rapaz para mim, Paulo. Eu sou diretor de uma casa de recuperação. Hoje eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Eu faço parte do coral da igreja. Eu sou casado, tenho filhos. Eu quero agradecer você porque há 19 anos você entrou em uma favela. E aquele garoto que estava abraçado com aquele bêbado era eu. Obrigado por você ir naquele lugar. A minha vida foi salva. Queridos, tem um monte desses Paulos por aí. A gente tem que marcar a vida das pessoas. Nós não podemos ser estéreis, infrutíferos. Deus não quer que nós sejamos como uma mula que não marque a nossa geração. Deus nos fez para marcar a nossa geração. E eu termino essa ministração, essa conversa com vocês. Eu não estou nem pregando hoje, estou apenas conversando com vocês, dizendo para vocês que a outra característica de uma mula é que a mula fica empacada. A mula empaca. A mula diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu não saio daqui ninguém. E é difícil tirar a mula quando ela empaca. Difícil. Só se um anjo, como em Números 22, aparecer para ela com uma espada de fogo, e aí a mula ia, sabe, esfregando a perna do profeta, porque um anjo apareceu. Mas quando a mula empaca, é só um milagre para desempacar. E nós temos um monte de gente na igreja mulificado. O pastor diz, a palavra ensina, a direção de Deus vem, o presidente dos jovens fala, o líder da célula fala. Não, mas eu não creio assim, eu não vou fazer isso, eu não quero saber se está escrito ou não, eu aprendi assim, eu vou fazer assim. É como o irmão do filho pródigo. Pior do que ser o filho pródigo é ser o irmão mais velho dele. Quando o filho pródigo volta a uma festa e ele pergunta: por que está essa dança? Ah, o seu irmão que voltou, o pai matou, quis cevar, está todo mundo feliz porque o seu irmão estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. E diz a Bíblia que o pai estava com ele para entrar e ele dizia: não entro, não entro, não entro. Pode ler lá em Lucas 15. Ele não queria entrar para participar da festa do irmão. O pai dizia: entra, ele estava com ele, dizia: não entro. É crente unificado. Graças a Deus aqui nessa cidade não tem, nessa igreja também, né, pastor? Eu quero convidá-los a ficarem em pé, eu quero orar com você.